pessoal, professora Cláudia, e venho aqui para dialogar com vocês sobre mais um estudo de caso. Pessoal, olha, eu tenho aqui trazido nesses estudos de caso experiências, né, de assistentes sociais que eu tive acesso por meio das mentorias, né, principalmente, mas são situações assim que podem ser a realidade de muitas pessoas, né, de muitos outros profissionais. Por isso a gente está abordando aqui no nosso curso. E agora eu queria falar com vocês de como os assistentes sociais podem contribuir para laudos, né? Laudos que se refiram à doença, né, a doenças neurológicas de crianças e adolescentes, né. Como que a colega viveu isso aqui? Bom, a criança, né, estava ali na sala de aula e reiteradamente apresentando algumas dificuldades, até que foi solicitado à equipe multiprofissional um laudo, né, que descrevesse essas situações da criança na escola para encaminhar a criança ao serviço de saúde, né. Na verdade, a caracterização da doença neurológica aconteceria por meio desse serviço de saúde, mas a equipe multiprofissional construiu um laudo, né, respaldando esse encaminhamento. E aí, a coordenadora pedagógica chegou para a assistente social e disse que somente o psicólogo faria, porque ela não entendia que era uma função do serviço social. E aí, obviamente, a assistente social se posicionou e veio, né, conversar comigo, no sentido de que ela pudesse fazer contribuições para aquele relatório que seria enviado. Então, eu listei para ela algumas situações que ela poderia trazer para o relatório, né, seria um relatório multiprofissional, mas existiam algumas particularidades que do atendimento do serviço social poderiam incidir naquele relatório para contribuir para que, ao chegar no profissional de saúde, né, o profissional médico, ele tivesse um panorama do contexto também social da criança. Então, o que que eu sugeri para ela? Né, trazer informações sobre os relacionamentos familiares, o contexto que aquela família vivenciava, por quê? A composição familiar, esses papéis dos membros em relação ao cuidado com a criança e adolescente, daria uma dimensão daquilo que são as necessidades ambientais sociais da criança. Porque o laudo biopsicossocial, por exemplo, ele leva em consideração também esses fatores relacionais, os fatores, né, daquilo que é o contexto social da criança. Então, isso tem um impacto, né, na patologia, no nível de suporte. Então é importante trazer essas informações. Descrever como que era a dinâmica familiar, as relações afetivas. Ah, mas isso tem a ver com aquilo que a criança vivencia em sala de aula? Veja bem, se a gente está buscando um laudo, né, que caracterize o que realmente a criança tem, é importante que também tenha-se um olhar daquilo que são as relações afetivas, porque elas impactam, sim, no nível de dependência emocional, né, do comportamento da criança. Então é fundamental a gente trazer essa visão, né, da rede de apoio, daquilo que venha a ser aí uma condição que traz agravamento, né, porque você imagina, você fala assim: "Ah, essa criança ela consegue interagir, essa criança ela consegue manter relacionamento com os amiguinhos". Então, por mais que ela
tenha alguma condição, né, que venha ali impedi-la do seu aprendizado, das relações escolares, mas se você tem uma informação, né, da vida dessa criança, é importante que você traga, porque isso, para o profissional médico, é um dado, né, que vai descrever, né, os níveis de barreiras e quais são os ambientes onde talvez essa patologia mais se manifesta. Bom, eu acredito que também seja importante falar da renda familiar, da ocupação, né, dos pais, né, o nível, né, de condição de habitação que essa criança tem, né, como moradia, acesso a serviços básicos. Se existe alguma dificuldade financeira que possa estar impactando o comportamento da criança, dos seus familiares, e ali a criança trazendo para ela, né, além, né, do acesso às políticas públicas, dos programas socioassistenciais, né, as dificuldades de tratamento que pode estar incidindo ali no comportamento, né, algum tipo de violência institucional e, acima de tudo, né, o que que já foi feito também com essa família, com essa criança, sabe? Falar dos aspectos da participação social, das interações, né, se ela já foi ali exposta a alguma situação de discriminação, bullying. Então, tudo isso, veja bem, eu não estou falando de aspecto essencialmente social. Eu estou falando de aspectos sociais que incidem sobre aquilo que possa ser uma doença neurológica, até mesmo se já houvesse um laudo, né, até mesmo se já houvesse algo que estivesse ali realmente caracterizando, porque o que eu consigo entender que aquela coordenadora pedagógica, ela estava buscando somente os aspectos psicológicos, porque, né, ela estava fazendo uma leitura muito conservadora daquilo que possam ser as interações que uma criança tem nas suas dificuldades de aprendizagem, né. Ela não tinha uma visão social mais ampla. Então, pelo posicionamento da assistente social, esses detalhes entraram no relatório e eu acredito que possam ter contribuído muito para a percepção dessas profissionais, né, da saúde ali em relação àquilo que foi relatado da criança e do adolescente. E aí, o que que vocês acharam? Vocês já viveram uma situação como essa? Escrevam aqui nos comentários, vamos interagir.